Olá, amados e queridos! Sou sua irmã em Cristo, Carmen Henneman. E o nosso tema de hoje fala de uma das festas mais celebradas em quase todo o mundo. Então, a partir daqui, eu gostaria de falar sobre este tema da forma mais simples possível. Desta forma, eu não estarei falando sobre religiões, não falarei sobre fanatismo e nem discutirei nada sobre o paganismo. Primeiro, porque eu não sou religiosa, eu não sou pagã e, como cristã, eu quero direcionar o que podemos aprender deste tema de acordo com a palavra de Deus. Então, hoje estaremos falando sobre o Natal, que é a celebração do momento, certo? E como sempre, gostaria de ir à gramática junto com você e analisar, se possível, até mesmo a etimologia e a origem da palavra, para ver se entendemos claramente e completamente desde este ponto. Então vamos ver que a palavra Natal originalmente vem do latim natalis, e literalmente significa ou indica nascimento ou origem. Bem, então a partir daqui já temos uma ideia do que realmente vamos começar a tratar, porque o nascimento indica o começo de tudo, o começo da vida, e geralmente o nascimento é uma data que sempre se comemora. Natal também é conhecido como um termo composto, que também vem do latim nativitate. Esta palavra nativitate se divide normalmente em três partes. A primeira é nati, que vemos aqui adiante, e que se refere a nascimento. A segunda é a parte que vemos no meio da palavra vita, que é literalmente vida, como já imaginamos. E a terceira parte é o te, e corresponde à segunda pessoa do singular quando conjugamos verbos, que refere a você, a te, a ti ou simplesmente a tu. Então, eu vou usar a palavra você, que é mais comum, mas que de toda forma, da mesma maneira, se refere à segunda do singular. Veremos então que, a partir desta breve definição, não existe Natal sem que haja vida, não é assim? Ou seja, não há Natal real, não há um Natal verdadeiro sem que traga uma mensagem de vida. Não somente porque a palavra indica nascimento, mas principalmente pelo que vamos ver agora. Ou seja, quando esta palavra nativitate refere à vida, também não se refere só ao aspecto físico, mas também inclui o aspecto espiritual, como é o que vamos agora associar de acordo com a palavra do Senhor. Em João 3,16 lemos: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida, e vida eterna. Que privilégio esse, certo? Então, a partir daqui, vamos ver que o nosso Natal só tem significado real, verdadeiro, porque Jesus deu totalmente a sua vida pelo mundo inteiro. Ou seja, a vida que o Nativitate menciona aqui não é a mera vida, mas é aquela vida que é eterna e que vem somente de Jesus Cristo. E vemos também que, a partir de João 3,16, este foi o plano mais perfeito do coração de Deus. Eu sei que você sabe disso. Sem este plano de salvação através de Jesus, ninguém teria vida e muito menos vida eterna. Isto seria simplesmente impossível. Vamos ver então que, de acordo com a tradição, o Natal ocorre há mais de 1.600 anos. Isso é uma coisa bastante interessante. Mais de 1.600 anos nesta data do dia 24 ou 25 de dezembro. Ela foi criada no século IV pelo Papa Julius, que simplesmente associou essa ideia da festa natalina com outras festas religiosas que ocorriam no mesmo dia, das celebrações deles. E então, veremos que a partir daqui o Natal existe não exatamente porque Jesus tenha nascido neste dia.
24 ou 25 de dezembro, que é o que muita gente crê. Então, vamos ver. Essa data existe desde 1600 anos, foi criada desde o século IV por um homem que teve a ideia de reunir todas as festas religiosas da época com o que seria então o Natal ou o dia do Natal, como foi o que ele mesmo instituiu. Veremos então que Jesus certamente teve um lugar de nascimento, certo? Como qualquer um de nós. E eu trouxe este ponto aqui porque existe uma certa discussão com relação onde Jesus nasceu. Em que cidade, ou em que província, ou em que aldeia, onde Jesus nasceu. Então vamos ver, de acordo à Bíblia, que Jesus nasceu em Belém da Judéia, de acordo a esse texto de Mateus 2, a partir do versículo 1. Lemos somente um versículo porque o texto é muito longo. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Eu coloquei isto aqui somente para mencionar que o lugar físico onde ele nasceu, ou de onde ele veio originalmente, ou seja, o lugar do seu nascimento, foi Belém da Judeia. Agora, apesar de que Jesus nasceu em Belém, na verdade ele viveu toda a sua vida, quase completamente toda, em Nazaré. Inclusive, cremos que ali também ele foi batizado. E Nazaré ficava na região da Galileia. Ali, Jesus viveu toda a sua vida adulta até chegar à maioridade, porque, segundo a sua cultura, a maioridade só se alcançava aos 30 anos. Por isso, nesta idade, Jesus saiu para o ministério. Ele não saiu antes por causa da maioridade. Ele viveu em Nazaré durante praticamente toda a sua vida. Agora vejamos que Nazaré não era assim um tipo de lugar considerado, vamos dizer, um tipo turístico, um tipo de lugar lindo, famoso, atraente. Aparentemente era todo o contrário. Então vamos ver que, de acordo com algumas expressões bíblicas, Nazaré era denominado ou conhecido como um lugar de muito má fama e, ademais, de péssima reputação moral e religiosa. Isto se deu provavelmente porque Nazaré era um lugar que ficava próximo de diversas rotas comerciais na época de Jesus. Ademais, tinha uma localização fronteiriça com outros lugares. Você sabe que quando há uma situação de fronteira, por exemplo, se dois países são vizinhos, então eles fazem fronteiras entre eles. É comum, então, quando dois países que estão perto, um ao lado do outro, as pessoas, a população, tanto de um quanto de outro, geralmente costumam caminhar entre as fronteiras, fazer compras em um, apesar de que moram no outro. E as crianças moram num país e vão estudar na escola do outro país, porque está muito perto. E a linha divisória é apenas uma linha, literalmente. Então as pessoas vão caminhando e voltam caminhando de tão perto que é. Porém, quando uma fronteira como essa ocorre, geralmente quando as pessoas cruzam para um lado e para o outro, elas levam e trazem tradições, costumes ou hábitos culturais, suas religiões, seus deuses, inclusive seus comportamentos morais e imorais. Então eu imagino que aqui, por Nazaré ser também um lugar tipo fronteiriço, fazia fronteira com outros lugares, havia uma certa facilidade de que os que iam e vinham trouxessem seus hábitos e todas essas coisas que lhes mencionei, arruinando assim a reputação de Nazaré. E afinal, arruinou tanto o aspecto moral quanto religioso e até de aceitabilidade por parte dos demais, porque inclusive até os próprios judeus zombavam deste lugar, zombavam de Nazaré, como vemos aqui em João 1,46. As pessoas diziam de Nazaré não pode sair nada bom. E isso me faz lembrar algumas vezes em que Jesus estava pregando, ensinando ou se comunicando com as multidões, ou inclusive operando milagres. Algumas pessoas se admiravam de que Jesus fosse de Nazaré e diziam, mas como ele é
de Nazaré, mas de Nazaré não sai nada bom, não há nada bom que se espere deste lugar. E essa expressão parecia ser comum naquela região, e por onde Jesus ia, esse estigma de ser nazareno ou de Nazaré caía aparentemente sobre ele, porque Nazaré não era um lugar de uma fama muito positiva, como já vimos. Então, por ele haver vivido toda a sua vida em Nazaré, ele era conhecido como Nazareno, como Galileu, por causa da região da Galileia, ou simplesmente Jesus de Nazaré. Então, Jesus tinha, assim, alguns outros nomes pelos quais ser identificado por causa do lugar de onde ele veio. Então, vimos a partir daqui que Nazaré não era um lugar importante e possivelmente só ganhou algum destaque positivo ou alguma fama, uma boa fama, por causa do ministério de Cristo. Agora, uma vez mais, eu observo que lugares pequenos e insignificantes foram os lugares que mais tarde se tornaram mais famosos e mais desejados de serem conhecidos somente porque Jesus Cristo esteve ali e fez grandes coisas, ressaltando a importância dos insignificantes e quanto ele amava aqueles que não tinham nenhum valor para ninguém, inclusive lugares pequenos como Nazaré, como Betânia, a aldeia de Betânia, onde Lázaro, Marta e Maria moravam, e lugares assim pareciam ser os cenários, os lugares preferidos de Jesus para fazer grandes coisas. Vejamos também que, quanto à data do seu nascimento, é outro ponto de grande discussão, mas para começar, eu quero dizer que a Bíblia não menciona absolutamente nada sobre a data do nascimento de Jesus. Sabemos o lugar onde nasceu, sabemos quem foi a sua mãe, seu pai, fisicamente falando, sabemos da sua história, sabemos como ele foi chamado, sabemos tantas coisas, porém a Bíblia não nos menciona a data em que Jesus nasceu. Agora, como a Bíblia não nos diz nada sobre isso, os biblistas ou os estudiosos da Bíblia criaram teorias, ou então alguns dizem correntes teológicas. Eu vou chamar de teorias, porque teorias são assim são mais comuns e que estão mais, digamos, sob investigações, vamos dizer assim. Por que eu digo isso? Porque uma teoria não representa uma palavra final. Uma teoria não representa uma conclusão total, uma conclusão acertada ou uma conclusão final. Uma teoria, inclusive, é algo que deve ser duvidado, é algo que deve ser visto com olhos assim de dúvida. Por quê? Porque a partir daí se pode investigar mais, se pode analisar para ver o que é correto, o que não é. E, inclusive, uma teoria pode, a partir desse ponto, ser modificada, pode ser completada, parte pode ser removida para ser colocado outro, porque é apenas uma teoria. Então, temos algumas teorias que falam sobre a data do nascimento de Jesus. Já sabemos que a Bíblia não nos diz nada, porém, não perdemos nada observando o que os outros que estudaram a teologia mais profundamente nos ensinam sobre isto. Então, vamos ver, eu vou chamar isso aqui de teoria 1. A teoria 1, ou a primeira teoria, existe em base a Lucas, capítulo 2, dos versículos 8 a 11, mais ou menos. Aqui eu só vou colocar de 8 a 9, porque o texto é muito longo. Então, vimos aqui que os 2 primeiros versículos dizem assim: havia naquela mesma região pastores que guardavam e velavam durante as vigílias da noite. Versículo 9. E eis que um anjo do Senhor lhes apareceu e a glória do Senhor os envolveu. E o versículo continua, porque aqui estão os 3 pontinhos, né? Versículo 9. Daí eu salto para o versículo 11, porque é o que completa a ideia desses 2 versos que coloco aqui. No mesmo texto, no mesmo anjo que se menciona aqui nesses 2 primeiros versículos, completa essa parte dizendo: hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, o Cristo, o Senhor.
Ou seja, aqui há uma descrição de que os pastores daquela região costumavam pastorear os seus rebanhos durante as vigílias da noite. Depois, no mesmo texto, na parte seguinte, enquanto pastoreavam, o anjo do Senhor veio e a glória do Senhor se manifestou. E este anjo, esse mesmo anjo, lhe disse uma boa notícia. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, Cristo o Senhor. Ou seja, aquele anjo que se manifestou e encheu o lugar de glória, ou fulgor, inclusive muitos ficaram assustados. Na verdade, veio para dar-lhes uma boa notícia. Ele disse: Jesus Cristo, ou Salvador, já nasceu. Hoje vos nasceu em Belém, que é a cidade de Davi. Esse é o outro nome para Belém. Nasceu Salvador, referindo-se a Jesus Cristo. Então, uma coisa interessante que vamos ver aqui para essa primeira teoria é que geralmente os gados eram pastoreados ou pastavam mais ou menos começando na época da primavera no nosso calendário, começando na primavera até mais ou menos o mês de outubro. Eu creio que a primavera começa mais ou menos na quinzena de março e aí vai, digamos, até o início de outubro, mais ou menos, ou até o máximo na quinzena de outubro. Bom, se isto aqui é verdade, de acordo a esse relato bíblico, os pastores pastavam, e aqui a parte histórica nos diz que eles pastavam geralmente da primavera até o início do inverno, porque logicamente que antes de março a temperatura muda e fica muito frio, e a partir de outubro, geralmente a partir da quinzena de outubro, a temperatura outra vez começa a mudar e começa a ficar muito frio. Então dá para entender, faz muito sentido pensar que os gados pastavam a partir da quinzena de março, quando a temperatura já estava mudando de frio para ficar um pouco mais quente ou menos frio, até mais ou menos a quinzena de outubro, quando começava a mudar do quente para o frio outra vez. Se isso é verdade, então a primeira teoria nos quer convencer, dizendo que Jesus possivelmente nasceu em outubro. Por quê? Porque a mensagem do anjo disse hoje, referindo àquela época atual, e dizendo, apontando aquele mesmo período de tempo, hoje nasceu o Salvador. E eles estavam aqui dentro deste período, entre primavera até mais ou menos o fim da primavera, porque pastavam e era costume pastar os gados, os animais naquela época. Bem, então a primeira teoria nos diz que possivelmente Jesus nasceu no mês de outubro. Não é nada acertado, é somente uma teoria que deve ser posta em dúvida e deve ser, inclusive, mais investigada. A segunda teoria aqui está em base a Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. Eu não vou colocar esse texto aqui, não posso mostrar, porque também é muito longo, já como vem, são quase 26, são mais ou menos 12 versículos, seria muito grande, tomaria todo o espaço e o vídeo ficaria muito longo. Porém, esse texto aqui fala do quê? Fala que o anjo Gabriel visitou a Maria no 6º mês de gravidez de Isabel. Isabel foi a mãe de João Batista e ela estava gestante. Então, nesta época, o anjo Gabriel veio a Maria e lhe avisou de que ela seria a mãe do Salvador. Bom, Zacarias, que era o pai de João Batista, pertencia à ordem sacerdotal de Abias, e isso encontramos aqui no primeiro livro de Crônicas 24:10, que relata exatamente sobre esse aspecto importante. Agora vamos ver. Zacarias foi aquele homem, aquele mesmo homem, que inclusive deixou seu ofício um pouco antes de que sua esposa ficasse grávida de João Batista, possivelmente para cuidar dela, certo? Então, deixou o seu ofício para possivelmente cuidar ou acompanhar a sua esposa. Agora vamos ver. Os sacerdotes judeus, naquela época, tinham uma espécie de 24 turnos ministeriais durante cada ano.
sendo que Abias era o 8º, e isso é o que encontramos aqui nesse texto de primeiro livro de Crônicas, capítulo 24, a partir do primeiro até... Eu coloquei o 10 especificamente porque é onde encontramos esse período sacerdotal relacionado com Abias. Então, vamos ver. Existe um portal que se chama Bible Info e que nos diz assim: Zacarias serviu no templo durante até a 10ª semana do ciclo sacerdotal, que coincidentemente se alinhou ou se acercou com o segundo sábado do mês de Sivan, de acordo ao calendário hebraico, e que vai aproximadamente do fim de maio até o fim de junho, até o final de junho. Bem, se nós levarmos em conta essa informação, então teremos aqui digamos, uma adição informativa bastante interessante. Pensaremos então que João Batista foi concebido em junho, então Gabriel, ou anjo Gabriel, teria anunciado a Maria sobre sua gravidez 6 meses depois, já que João Batista era mais velho que Jesus, cerca de 6 meses. Então foi anunciado 6 meses depois, ou seja, no mês de dezembro, como é o que eu coloco bem aqui. 6 meses depois que João Batista nasceu, então era mais ou menos no mês de dezembro, porque de junho a dezembro são 6 meses. Se Maria foi anunciada de que ela seria mãe do Salvador em dezembro, 6 meses depois que João Batista já havia nascido, então contaremos um período de gestação normal de 9 meses, por exemplo, a partir do mês de janeiro, porque Maria recebeu o anúncio de que ela seria mãe do Salvador em dezembro. Então, contando desde janeiro, 9 meses de gestação, os 9 meses então se completaram em setembro. Então, aqui conclui mais ou menos a teoria 2, que nos diz ou nos quer convencer de que Jesus nasceu possivelmente em setembro. E contradiz a primeira teoria, que aponta o seu nascimento para outubro, por causa dos gados que pastavam naquela época, e naquele mesmo dia o anjo veio e disse: o Salvador nasceu, e era a época da primavera, quando era comum que os gados pastassem. Então, de outra forma, na mesma linha de contradição, a primeira teoria contradiz a segunda, negando que Jesus nasceu em setembro. Porém, uma e outra, como eu já disse antes, são apenas teorias, nada está confirmado, devem ser investigados, deve ser discutido, deve ser analisado e tudo isso. São apenas teorias e a Bíblia não mostra nenhuma data do nascimento de Cristo. Agora vamos ver aqui acerca do censo. Veremos que o censo foi a razão porque Maria e José voltaram para Belém. E ali nasceu Jesus. Ou seja, eles moravam em Nazaré. Como já vimos antes, Jesus viveu quase sua vida inteira toda em Nazaré. Porém, antes disso, logicamente, Jesus nasceu em Belém e depois disso retornaram a Nazaré, certo? Então, bom, moravam em Nazaré, foram a Belém e ali Jesus nasceu. Agora vamos ver aqui a questão da viagem, porque voltaram e aonde Jesus nasceu, aonde Maria deu à luz. Vejamos então que o censo era um tipo de sistema de contagem pública ou populacional obrigatória. Maria e José, como cidadãos regulares, responsáveis, normais, regressaram a Belém por causa do censo. Porém, quando chegaram ali, a cidade estava completamente lotada, justamente pelo motivo do censo. Todos vieram para o mesmo lugar, então não havia lugar para ninguém mais, a cidade estava cheia. Não havia lugar para hospedagem, os hotéis, as casas de alojamento, tudo estava completamente cheio. E o único lugar disponível que sobrou para Maria dar à luz foi um abrigo de animais. Agora, nós sabemos que a condição dela era uma condição bastante delicada, ela não poderia esperar nem mesmo 1 hora, imagino eu,
porque ela estava para dar à luz. Ela tinha que ir a qualquer lugar onde desse alguma condição de descansar e então dar à luz ao bebê, que neste caso era Jesus. Bem, então todo o que sobrou para ela foi o lugar onde os animais dormem e onde são guardados. Então, de acordo com algumas versões, é chamado de estábulo, estrebaria e outros nomes parecidos. Porém, vamos também considerar a palavra hospedaria no lugar aonde Maria deu à luz. Isso também é outra conjectura, são informações históricas que estamos tratando de entender de acordo com alguns relatos bíblicos. Por que aqui esta palavra hospedaria e não estábulo e estrebaria? Porque em Lucas 2,7 lemos: E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ou seja, esta palavra é bíblica, hospedaria. Não estou dizendo que o que pensamos que Maria foi aquele lugar assim como estábulo, rústico, separado em um campo, por exemplo, deu à luz ali. Eu não estou dizendo isso, eu só estou tentando pensar e tratar de entender outros aspectos bíblicos de acordo aos relatos históricos da época e vice-versa. Então, vamos ver aqui que em Lucas 2,7, que é o texto que acabamos de ler, deu à luz o primogênito, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos ver que nesse mesmo texto que já lemos, a palavra hospedaria, em grego, ela é a palavra katalumate. Katalumate também é encontrado como kataluma. Bom, aqui katalumate significa, vindo do grego original, significa hospedaria, casa de hóspedes e alojamento, ou seja, casas onde as pessoas alugam para dormir, para passar uma noite ou para passar um tempo de férias, não sei, tempo de alojamento. Agora vamos ver, segundo algumas descobertas arqueológicas, e continuamos no aspecto histórico, certo? Existem 3 possibilidades diferentes deste lugar aonde Maria deu à luz. Pode ter sido que ela foi a uma estrebaria no campo, por exemplo, num lugar muito apartado, aonde os animais ficam todo o tempo e fazem os barulhos que querem, ninguém escuta porque estão um pouco apartados das casas ou da cidade. Mas também aqui, essas descobertas arqueológicas nos dão outra visão de onde pode haver sido o lugar onde Maria deu à luz a Jesus. Uma possibilidade aqui é esta. Pode ser que essa estrebaria ou essa hospedaria onde ela deu à luz fosse um lugar para animais que ficava em um nível mais baixo de uma casa. Ou seja, se uma casa tinha 2 andares, é possível então que embaixo do andar térreo houvesse um outro espaço muito abaixo, quase subterrâneo ou parecido a subterrâneo, aonde levavam os animais para dormir, para descansar. Por quê? Porque ali embaixo eles tinham 2 vantagens. Primeiro, os animais não iam escapar e não iam se perder e não seriam roubados. Segundo, porque ali embaixo da casa que hospedava, que era a hospedaria, um tipo de hotel ou um tipo de casa de hóspedes, e por mais simples que fosse, seria uma casa de hóspedes, não faria barulho nenhum e não incomodaria os hóspedes. Então, essas 2 vantagens se juntavam na ideia de que possivelmente essa estrebaria ou hospedaria onde Maria deu à luz fosse o lugar mais baixo, embaixo do andar térreo de uma casa, onde ninguém escutaria nenhum barulho e de onde os animais não fugiriam e nem seriam roubados. Então, veja bem aqui. Neste caso, quando Lucas menciona no capítulo 12, verso 7, não há lugar no Catalume, que é no Catalume ou no Catalumate, ele estava, talvez, isso é uma possibilidade, talvez tentando dizer que não havia lugar naquela mesma casa onde Maria estava, porém no andar superior, que era o lugar onde as pessoas ficavam com mais conforto, com mais comodidade.
Porém, havia lugar naquela mesma casa, lá no térreo, lá no embaixo de tudo, onde só os animais podiam ficar. Esta é apenas uma possibilidade. A outra possibilidade, segundo algumas descobertas arqueológicas, é que muitas casas tinham uma espécie de divisão através de uma parede que separava a frente da casa da parte de trás. Ou seja, uma casa, independentemente do tamanho, era dividida por uma parede, ou seja, não era que uma parede dividia toda a casa, mas uma parede dividia o que correspondiam à família e o que correspondiam aos animais, porque era comum que todos naquela época tivessem animais, tivessem vacas, cavalos, bois e outros animais, imagino. Então, os animais não podiam conviver juntos dentro da mesma casa com a família, assim que separavam através de uma parede. Eu imagino que deveria ser muito resistente por causa do tipo de animal que tinha. E também penso que havia alguma porta na mesma parede que permitia que cruzassem, que a família fosse de um lado para o outro. O caso é que a parede mantinha os animais do outro lado como parte da mesma casa, ou seja, os animais não estavam separados da casa, não estavam longe da família, apenas estavam separados por uma parede e a família podia escutá-los, por exemplo, podia ir lá para colocar água, comida, ver como estavam, talvez podiam sair com eles, talvez pela mesma porta, talvez por trás, não sei. Eu só sei que a ideia arqueológica que nos trazem aqui é que as casas tinham uma espécie de parede divisória que dividia a parte que correspondia às pessoas e a parte que correspondia ao que eram os animais. Possivelmente naquela parte onde correspondia aos animais, Maria pode haver dado à luz. Esta é apenas uma possibilidade. A terceira possibilidade é sobre uma torre de vigia chamada Migdol Eder. Essa parte aqui é uma coisa bastante interessante, porque apesar de que é uma teoria, nos traz à luz algo assim bem interessante. Então, é uma teoria que fala de um abrigo em que Jesus possivelmente deve ter nascido. Esta torre de vigia estava na área ou na ala norte daquele lugar, na ala norte de Belém, e era chamado Migdol Eder. Vejamos então, esse local era uma espécie de torre de vigia com um lugar embaixo. Outra vez eu vou usar uma palavra comum, que é um lugar como que subterrâneo. Não é uma palavra literal, historicamente falando, mas eu imagino que como estava embaixo de tudo, parecia algo talvez meio subterrâneo. Então estava embaixo e era onde os pastores levavam as crias que iam dar à luz. Então, uma vez que as fêmeas davam à luz, os cordeiros recém-nascidos eram conservados ali e guardados, porque principalmente se eles estavam perfeitos e sãos, eles eram separados e cuidados para mais tarde serem sacrificados no templo de Jerusalém. Inclusive, o profeta Miqueias profetizou sobre isso lá no capítulo 4, versículo 8, quando disse e predisse sobre o nascimento do Messias. Então, ele disse isso: a você, ou a ti, ó torre do rebanho, em hebraico Migdol Eder, que é o nome que temos aqui, disse então Miqueias: monte da filha de Sião, a você virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém, referindo-se a Jesus. Então, não nos admira muito que Jesus tenha nascido no lugar onde os animais eram consagrados e guardados para serem mais tarde sacrificados no templo de Jerusalém, já que isso soa para mim como uma espécie de mensagem profética, porque mais tarde Jesus foi o mesmo cordeiro que também foi sacrificado completamente por cada um de nós, e isso já sabemos. Então, essa teoria é usada para explicar por que quando os anjos anunciadores deram um sinal de que a criança estaria envolvida ou envolta ou enrolada em faixas e deitada em uma manjedoura,
os pastores pareciam saber exatamente onde encontrá-lo. Então, é interessante essa informação. Seria então apropriado que o Messias nascesse no mesmo lugar em que os cordeiros sacrificiais nasciam e eram conservados e guardados para um posterior ou possível sacrifício. Isso é uma coisa bem certa. Por isso, o lugar era um lugar tipo fortaleza e estava em um lugar muito baixo, onde os animais estavam muito bem protegidos, guardados e cuidados, esperando o dia, o momento do sacrifício lá no templo. Agora, para nós em geral, na verdade eu falo todas essas teorias, mas eu sei que o lugar em si não importa muito. Quer tenha sido um local simples ou sofisticado, o mais importante é que o lugar exato do nascimento de Jesus, sem importar o tipo de lugar que foi, quer tenha sido um lugar de abrigo de animais, um recinto fechado, um celeiro separado ou uma torre usada para procriação, o que importa é que a Bíblia diz e deixa bem claro que Jesus Cristo, Filho de Deus, nasceu em um ambiente humilde e muito simples, lá na cidade de Belém. Somente algumas informações históricas para entendermos um pouco o que estamos falando. Veremos então que o Natal também traz algo de simbolismo, e este simbolismo às vezes está assim, um pouco em questão. Eu vou só mencionar porque são assim, tão corriqueiros, e a minha intenção em trazê-los é associar com a palavra do Senhor. Ou seja, vamos ver de onde saiu a ideia de cada um desses simbolismos do Natal. Por exemplo, o primeiro aqui este primeiro simbolismo é usado pelos cristãos desde mais ou menos o ano 1500. E a sua forma triangular traz a ideia da Trindade. É assim que as pessoas veem, porque a Trindade traz, então, este símbolo que é a árvore de Natal, como se vê aqui, tem 3 pontas, e, de forma geral, a maioria das pessoas associa essas 3 pontas, ou esse triângulo, com 3, relacionando, então, com a Trindade de Deus. O segundo simbolismo é um dos mais importantes para o Natal e simboliza a ajuda às pessoas, e este é o Papai Noel. Ou seja, o Papai Noel é um personagem que foi inventado por um bispo chamado São Nicolau, que costumava ajudar as pessoas pobres e inclusive foi canonizado pela Igreja Católica. Bom, esta parte eu não quero discutir muito, eu quero apenas tomar a intenção que a pessoa teve, como ajudava muito, fazia obra de serviço social, algo parecido, ajudando sobretudo aos pobres, aos mendigos, às crianças sem família, aos sem teto. Então ele criou este personagem que, segundo a sua intenção, era símbolo de ajuda aos pobres. Um terceiro simbolismo que temos aqui é a estrela de Belém, aquela mesmo que guiou os 3 reis magos até o local do nascimento de Jesus. Então, a estrela de Belém é geralmente essa que as famílias colocam bem na ponta ou no topo da árvore de Natal, porque devido à posição alta dá a entender que esta foi a que guiou, ou seja, quando pensam em guiar ou indicar algo especificamente, pensam na estrela de Belém, por isso a colocam bem no topo da árvore e não em outro lugar qualquer. Um outro simbolismo aqui que inspira são os presentes que se coloca debaixo da árvore de Natal. Essa tradição é inspirada na história dos 3 reis magos. Quando os 3 reis magos vieram visitar a Jesus, eles vieram com presentes, certo? Eles vieram com ouro, mirra e incenso, é o que a Bíblia diz. Então, de forma geral, as populações dos países e culturas diferentes associam os muitos presentes com os presentes que os reis magos levaram para Jesus quando ele nasceu. Então, os presentes de Natal.
Um seguinte simbolismo aqui é este que se chama presépio. Foi iniciado no século XIII e protagonizado, e faz parte do cenário da vida de Jesus. Protagoniza o nascimento de Cristo. Em outras palavras, o presépio desenha ou descreve o que imaginariamente pensamos que foi o lugar ou a situação onde Jesus nasceu. Como vemos, um lugar que não parecia ser, assim, digamos, sofisticado, nada realmente de nível tão superior. Foi apenas um lugar que Jesus precisou para nascer e Maria precisou para dar à luz. Agora eu quero fazer uma observação. A Bíblia não menciona em nenhum lugar que haviam animais quando Jesus nasceu naquele lugar. Aparentemente, os animais não estavam lá, apesar de que aparecem nos presépios. Então, esta parte aqui eu não aceito muito, eu só trouxe porque isto é um presépio que inclui pessoas e tudo mais, e aqui a imagem ou a ideia de Jesus ali é apenas um presépio. Não está exatamente como deveria, porque eu não creio que haviam animais ali. Porém, é apenas uma representação da ideia que temos. Um outro simbolismo aqui é a coroa que Jesus usava no momento da crucificação. Veremos então que essa coroa era feita de ramos verdes com frutas vermelhas, e essa cor vermelha representava o sangue de Cristo. São as guirlandas ou as coroas. Geralmente, nesta atualidade, se usa esse enfeite nas portas, principalmente na Europa e em Estados Unidos. É muito comum ver cada porta tem uma coroa dessa em diferente posição, indicando ou trazendo à memória a crucificação de Cristo, e todo esse vermelho ao redor, por onde quer que se veja vermelho, está falando do sangue de Jesus Cristo simbolizado lá naquela cruz. Veremos também que o próximo simbolismo aqui traz a ideia de abundância ou provisão. O simbolismo que fala da fartura que recebemos durante todo o ano e que chamamos de ceia de Natal. Ou seja, geralmente, inclusive as famílias mais pobres, elas têm no dia do Natal a mesa mais farta que jamais tiveram em nenhum dia do ano. Eu não havia pensado nisso antes, mas agora eu entendo que isso aqui é uma espécie de, como eu digo, de banquete de agradecimento, segundo as suas intenções, acerca de tudo que receberam durante o ano. Mesmo que alguns dias do ano comeram mais e outros comeram menos, e outros comeram melhor e outros não comeram tão bem, porém o dia da ceia revela toda a abundância do que receberam durante todo o ano, todos os dias juntos. Essa é a ideia da ceia e vem como um simbolismo também durante essa festa de Natal. O outro simbolismo aqui é o que revela a luz ou traz a ideia de luz, a luz do mundo, neste caso Jesus. E essas são as velas de Natal. Eu sei que as velas de Natal não são muito comuns no Brasil, porém são muito comuns em outros países, não apenas países europeus ou Estados Unidos, mas há muitos outros países em que as velas são parte, inclusive, do presépio, trazem luz, porque a ideia aqui é falar da luz, que é sinônimo de Cristo, e inclusive a luz é um dos nomes de Cristo, certo? Eu sou a luz do mundo, por exemplo, é uma das formas com que Cristo se identifica. Então, cada um desses simbolismos, como eu falei no começo, eu não quero falar de paganismo, nem quero falar de fanatismo, coisa nenhuma dessa. Eu apenas estou falando porque são os símbolos que nós todos usamos de alguma forma no tempo do Natal e Ano Novo. Então, eu não creio que não existe uma casa onde não haja uma árvore de Natal, por menor que seja, ou um enfeite sobre a mesa, ou algo pequeno sobre a porta, ou algo parecido. É certo que podemos ser contra a árvore de Natal, mas há algo do Natal que sempre identifica essa época. E, por outro lado, o Natal, assim como a nossa festa, nosso dia de nascimento, por exemplo, a nossa data, que sempre comemoramos uma vez por ano, é o Natal.
assim, digamos, todos esses aspectos históricos trazem todas as informações necessárias para o que chamamos de celebração de uma data. Como já vimos, Jesus possivelmente não nasceu em dezembro, talvez nasceu em outubro, como vimos uma teoria, talvez nasceu em setembro, como vimos a outra, talvez eu não sei em que data nasceu. O importante é que nasceu e é o nosso Salvador, e isso é o que conta. Então, eu termino isso aqui dizendo para você que me escuta agora, o Natal é uma devoção, te inspira a devoção, te inspira a devotar o Natal, ou seja, é uma devoção ao Natal ou é uma adoração a Jesus? Qual das duas alternativas escolhemos? O Natal, ou quando fazemos a nossa festa, a nossa celebração, estamos expressando devoção a uma festa, a uma classe de tradição, a uma data especial que é o Natal, ou tomamos toda esta informação e celebramos o nosso Jesus Cristo? Repito, Jesus não deve ser celebrado só no dia do Natal, nem tampouco no dia de ação de graças, que foi um dia que passou uns dias atrás. Seja, devemos celebrá-lo e adorá-lo cada dia do ano. Se o nosso ano tem 365 dias, cada dia deve ser celebrado, porque ele é digno disto. Então, para terminar essa discussão, eu deixo vocês com esta pergunta. Estamos agora mesmo começando a nossa semana do Natal. O que faremos durante essa semana? Devotar todo o nosso esforço, toda a nossa energia e todo o nosso dinheiro a uma festa, a uma data, a um período no nosso calendário? Ou será que a nossa preferência é levantar a Jesus Cristo como nosso Salvador? E apesar de que ele não nasceu em dezembro, pois eu realmente não creio que nasceu nesta época de 24 ou 25 de dezembro, o que importa é a intenção deste período de Natal. E a ideia principal deve ser levantá-lo, porque sem Jesus não existe Natal. Sem Cristo não há salvação. Sem Ele não há vida. Já que Natal vem de nativitate, que é a vida que Ele deu a nós e a cada um de vocês. Então, sem Ele não existe nada disto. Não existe vida e muito menos vida eterna, como vimos respaldado ali em João 3,16. Nos deu vida eterna, porém sem Jesus não existe Natal, porque se Natal é nativitate, que é vida para ti e para mim, sem Jesus essa vida não existe. Minha pergunta final é essa: a que preferes fazer? Adorar uma data, um período no calendário que se chama Natal, ou levantar Jesus como o símbolo principal da nossa salvação e vida eterna? Que preferes tu? Eu prefiro a segunda alternativa. Eu prefiro declarar que Ele é o meu Salvador e sem Ele nenhuma festa tem sentido. Tudo é vazio e completamente morto. Glória a Deus nas alturas, como diz a Bíblia, porque Jesus nasceu e é o nosso Salvador para sempre. Então, a partir daqui, eu quero novamente te dizer que aprendi muito com este novo tópico. Pode parecer um tópico bastante discursivo, bastante conflitivo de repente, porém é um tópico com o qual também se pode aprender. Então, para mim, definitivamente, isto não é uma tradição. Para mim, em particular, não é uma tradição. Antes, é uma oportunidade de dizer aos demais que Jesus não é uma tradição, que não é uma religião e que tem muito que ensinar-nos. Eu tenho muito que aprender. Nós temos muito que aprender com o nosso Natal deste ano. Obrigada novamente por haver estado comigo até aqui. Para mim é um privilégio fazer parte desse ministério e compartilhar com vocês temas novos a cada dia. Então, a todos vocês, um feliz e muito abençoado Natal. Está bem? Te vejo então no próximo vídeo, ok? Tchau!